Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no nosso curso no Vencendo o Concurso. Eu quero que você se sinta bem à vontade e seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui. Sou o professor Dorival Conte Júnior, professor de língua portuguesa. O nosso assunto vai ser a gramática, vai ser a língua portuguesa e é motivo de muita satisfação, não só para mim, mas para todos nós aqui, ter você como um candidato, um futuro servidor público. Então vamos começar aqui com língua portuguesa. Quero mostrar para você inicialmente que a gramática é dividida em duas partes. A gente tem uma parte que é a parte morfológica e a parte sintática. Então a análise morfológica e a análise sintática, você deve se lembrar disso na época que você estudou, lá na escola, lá no colégio e tal. Bom, veja só. Para a gente entender a parte mais importante, quando eu digo mais importante é porque é a mais questionada, que é a parte da análise sintática, né? A parte da análise sintática é mais perguntada numa prova de concurso público, porque ela dá um pouquinho mais de trabalho para ser resolvida. Mas nada absurdo, a gente vai conseguir resolver isso numa boa aqui durante o nosso curso. Só que para isso, a gente precisa conhecer a parte morfológica, a morfologia da gramática, que é a primeira parte. A gente chama isso de alicerce, né? É uma base para você poder entender um pouquinho mais adiante o que significa análise sintática. Então eu quero que você me acompanhe aqui nessa primeira parte. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso slide. Você vai verificar o seguinte. Nós temos a nossa primeira parte aqui, que se chama emprego das classes de palavras. Bom, o que significa esse emprego das classes de palavras? Lembra lá da análise morfológica? Você pegava uma frase inteira, né, e fazia a análise pedacinho por pedacinho dessa frase, né? Então você tinha lá um artigo, tinha um substantivo, tinha um verbo, tinha um pronome e assim sucessivamente. Dá uma olhadinha na sua tela, emprego das classes de palavras, ela é dividida da seguinte forma. A gente tem essa parte aqui, ó, que está destacada em verdinho para você, ela se chama variáveis, é uma parte variável. Por que ela é variável? Porque ela muda. Então a gente tem aí, ó, os artigos, os adjetivos, pronomes numerais, substantivos e verbos. Essas palavras dentro de um contexto, elas podem sofrer alterações. Então, por exemplo, você tem um artigo que ele pode ser um artigo definido e pode ser um artigo indefinido. Ele pode ser um artigo feminino e pode ser um artigo masculino. Ele pode ser plural e ele pode ser singular. Todas as outras palavras que você está vendo aí, elas também são passíveis de terem alterações. Então você tem um substantivo masculino, um substantivo feminino, você tem um verbo, por exemplo, que ele pode estar no plural, ele pode estar no singular, ele pode estar sendo conjugado na primeira pessoa, na terceira e assim por diante. Um pouco mais abaixo você tem aí as classes gramaticais chamadas de invariáveis. Essas classes gramaticais invariáveis é muito simples também. Significa dizer o seguinte: dentro de um contexto, um advérbio, por exemplo, que a gente vai ver depois para que serve, né, qual a função do advérbio, ele não existe número e gênero, né, dessa palavra. O que significa isso? Um advérbio, por exemplo, assim como as conjunções, você está vendo aí, as preposições, as intervenções, elas não têm masculino, não têm feminino, não têm plural, não têm singular. Então são palavras consideradas invariáveis. Quer dizer, quando a gente usa um advérbio numa frase, ele vai ser usado da mesma forma, mesmo que você altere as outras palavras. Então não tem variação. A gente vai começar aqui uma parte talvez mais importante aí da análise morfológica, que diz respeito ao substantivo, né? O substantivo é aquela classe gramatical, aquela classe palavra, que ele pode aparecer em qualquer contexto. Qualquer palavra pode ser transformada num substantivo. A gente vai ver como é que funciona. Então vamos começar com o tal do substantivo. Bom, você aprendeu na escola que um substantivo, ele dá nome aos seres. É isso que você aprendeu? Está correto, não está errado, está perfeito. Então vamos ver aqui o que diz a norma padrão, o que diz a norma culta a respeito dos substantivos. Então vamos ler comigo, olha. Designa os seres em geral e é encontrado quando houver um determinante anteposto. Vamos dar um exemplo disso aí, né? Olha só. Caneta, a gente tem a caneta, uma caneta, esta caneta, aquela caneta, minha caneta. Então o que eu fiz aí? Eu coloquei alguns determinantes antepostos. O que são esses determinantes? Acompanha aí na sua tela. Entende-se por determinante qualquer artigo definido ou indefinido, masculino ou feminino, singular ou plural, qualquer pronome demonstrativo, indefinido ou possessivo, ou ainda qualquer numeral. Quer dizer,
qualquer uma dessas palavras antepostas transformará a palavra pós-posse em um substantivo, ainda que essa palavra não seja um substantivo. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Pulando para esse outro exemplo aí que eu vou citar para você, até para você entender o que significou esse texto que nós lemos agora há pouquinho aí. Dá uma olhadinha aí no seu texto, ó. Andar é um verbo, perfeito? Como é que eu sei que é um verbo? Porque eu conjugo. Eu ando, tu andas, ele anda, nós andamos, vós andais e assim vai. Só que esse verbo ele poderá ser transformado ou transportado para dentro de um contexto, né, em um substantivo, né? Ou seja, essa transformação de uma classe de palavras em outra, né, a gramática chama de derivação imprópria. Então, uma palavra dentro do contexto, ela pode ter uma função gramatical. Assim que você transforma essa palavra dentro do contexto em outra classificação, a gramática chama isso de derivação imprópria. Bom, vamos ver como é que vai funcionar isso daí no contexto. Dá uma olhada nessa frase, ó. Moro no segundo andar. Se você pegar a palavra andar e tirar ela desse texto, você vai conjugar essa palavra. Eu ando, tu andas, ele anda, nós andamos e assim vai. Só que dentro desse contexto, se você observar bem, tem uma palavra destacada antes, tá vendo aí a palavra segundo? A palavra segundo ela é um numeral. Então dentro desse contexto, o que eu fiz? Eu transformei o verbo, né, que era um verbo, nasceu como verbo, eu transformei em um substantivo. Por que aconteceu isso? Olha o texto aí, ó. Veja que o verbo andar recebeu um determinante, né, ele recebeu um numeral. E pelo contexto ele foi transformado em um substantivo. Então olha só, nós temos alguns casos que esse determinante poderá estar implícito. Nesse caso aí, nesse exemplo, você está vendo o determinante, que é o numeral, né? O segundo aí é um numeral. Agora, há casos que esse determinante aparece dentro do contexto implícito. Como é que vai funcionar isso daí? Vou pegar essa frase que você está vendo aí, ó. Havia muito movimento naquela praça. Vamos supor que o examinador esteja perguntando para você qual a classificação gramatical da palavra movimento dentro desse contexto. O que a gente vai fazer? Você não está vendo nenhum artigo, nenhum numeral, nenhum pronome anteposto a essa palavra destacada, essa palavra movimento. Então o que a gente faz? Você pega essa frase toda, né, todo esse contexto, aí do movimento para trás, você retira tudo que tiver antes. Então tanto o verbo haver aí, né, quanto o advérbio muito. Então eu vou tirar da frase, olha o que eu vou fazer. Eu tiro da frase e acrescento um determinante antes. Esse determinante é um artigo, eu fiz aí com um artigo para ficar mais fácil. O movimento naquela praça. Aí você faz a leitura da frase, você vai ver que tem sentido, né? O movimento naquela praça, tem sentido isso. Então o que eu fiz? Eu transformei a palavra movimento em um substantivo. Quer dizer, o determinante estava implícito, estava escondido. Para achar esse determinante eu faço isso. Retiro tudo que tem antes e acrescento um artigo anteposto. Acabou, você achou um substantivo. O nosso segundo assunto, também de classe palavra, diz respeito ao adjetivo. O adjetivo você aprendeu um dia na sua vida escolar, que o adjetivo ele serve para qualificar, para caracterizar um substantivo. Vamos ver o que a norma padrão diz a respeito disso. Ó. O adjetivo é uma palavra variável que caracteriza ou qualifica um substantivo. Ele dá uma qualidade a esse substantivo, né? Variável significa que poderá sofrer alterações dependendo do contexto em que estiver empregado. Legal. Peguei aqui alguns exemplos para mostrar para você. Nós temos aí menino distraído, situação delicada e árvores tombadas. Não é isso? Tá? Você está lendo aí o contexto. Bom, menino, situação e árvores são substantivos. Como é que eu sei disso? Porque dentro desse contexto, eu peguei a palavra menino e coloquei o determinante anteposto. Esse determinante vai ser um artigo indefinido, ou melhor, ou definido, pode ser. Por exemplo, ó, o menino distraído. Posso colocar um indefinido também, um menino distraído. Posso colocar um pronome demonstrativo, aquele menino distraído, né? Posso transformar essa frase no plural e colocar assim, dois meninos distraídos, também dá para fazer isso, né? Você percebeu que a hora que eu fiz isso, o distraído concordou com o substantivo menino. Então, essa parte de classe de palavras que a gente está estudando agora, ela é extremamente importante para você entender lá na frente a questão da concordância, né? Da concordância nominal. Né? Os artigos, os adjetivos, os pronomes e os numerais concordam com o substantivo a que se refere. Né? E lá na frente você vai entender a concordância nominal a partir do momento que você compreender a classe de palavra
nesse primeiro contexto que nós estamos tendo aqui. Então, olha lá, o menino distraído, a situação delicada, as árvores tombadas. Você viu, eu coloco determinantes, então eu transformei essa palavra menino, situação e árvores em um substantivo. E o distraído, delicado e tombadas são palavras que estão classificando ou qualificando, né, dando uma característica a esses substantivos aí. Muito bem, acontece que a norma padrão diz assim, ó. Às vezes as palavras podem exercer funções de outras classes gramaticais, que é o que a gente viu agora aqui, né? Quer dizer, a gente tinha lá um verbo, né, que era o verbo andar, e dentro de um contexto nós transformamos esse verbo em um substantivo que colocamos um determinante anteposto. Legal? Bom, vamos dar uma olhada aqui em outros exemplos aqui, ó. A gente tem esse texto, ó. O moleque é distraído. Eu destaquei a palavra moleque, você tem um determinante anteposto, você está verificando que moleque aí é um substantivo. Legal? Então, olha lá. O termo destacado é um substantivo. Muito bem. A gente tem aqui um outro contexto, ó. Ele parece moleque, a mesma palavra foi destacada, né? A palavra moleque aí. Só que nesse contexto, nessa frase de baixo aí, o termo destacado passou a exercer a função de adjetivo. Bom, como é que eu sei disso? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Para você ter certeza de que aquela palavra tem função de adjetivo, basta você acrescentar essa palavrinha que você está vendo aí na sua tela, a palavra tão. Essa palavra tão, ela é um advérbio, que depois você vai ver para que serve, né? Mas nesse contexto ela vai mudar o sentido do adjetivo moleque, mas ela vai dizer para você que esse moleque é realmente um adjetivo. Como é que eu vou fazer isso aí? Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Aliás, mais um exemplo, né? Ele parece moleque. Então eu quero saber se esse moleque tem função realmente de adjetivo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou colocar a palavra tão antes da palavra moleque, ó. Ele parece tão moleque, tá vendo? Então esse moleque, eu tenho certeza absoluta de que ele é um adjetivo, não só porque ele está caracterizando um elemento que está implícito aí, que no caso é ele, que pode ser o menino, o rapaz, ou o homem, tanto faz, né? Mas eu tenho a palavra tão, ela dá uma característica diferente à palavra moleque. Quer dizer, se a gente pegar aqui, ó, um outro exemplo, ó, o menino é alto, eu quero saber se o alto é realmente um adjetivo. Então o que eu faço? Eu coloco a palavra tão antes dessa palavra alto e faço a leitura. Olha lá, o menino é tão alto. Então quer dizer, eu vou mudar naturalmente o sentido da frase, óbvio, né? Quando você coloca um advérbio, você muda o sentido. Mas é só para você identificar que essa palavra realmente está exercendo a função de adjetivo. Bom, então vamos recapitular um pedacinho aqui, ó. Para achar um substantivo, eu olho no contexto e vejo se tem um determinante, né? Um artigo, um pronome, um numeral. Se não existir esse determinante, o que eu faço? Dentro desse contexto, eu tiro tudo que tiver antes desse substantivo e acrescento um artigo, né? Conforme a gente fez ali. E aí eu identifico que aquela palavra é realmente um substantivo. Para identificar um adjetivo, dentro de um contexto, ele vai classificar, ele vai caracterizar um substantivo dentro daquele contexto, né? Conforme você vê naquela frase lá em cima, ó, o moleque é distraído, então eu sei que o distraído está caracterizando a palavra moleque ali, que é um substantivo, né? Agora, se você tiver dúvida, o que você faz? Você acrescenta essa palavra tão aí e resolve o seu problema. Então vejam só, essas duas primeiras classes de palavras, que são uma das mais importantes até para a gente entender depois a parte de concordância, né, a concordância nominal, elas são consideradas substantivo e adjetivo dentro de um contexto quando você puder fazer tudo isso que a gente fez aqui, né, durante esse pedacinho de aula aqui. Então, um substantivo dá nome aos seres, mas pode ter um determinante, ainda que ele esteja implícito, e o adjetivo a gente acrescenta essa palavra tão, e aí você encontra de fato a função desse adjetivo. Então, o que nós vamos fazer agora? Agora é o seguinte, ó. Agora vamos fazer de conta que você está na prova, né? Agora a gente vai praticar. Você está lá na prova, e aí você pegou a sua prova e você avaliou lá o que o examinador está perguntando para você. Ele está perguntando o seguinte, ó, essa é a forma que o CESP-NB costuma trabalhar suas questões. Vão te dar um texto, vão te dar uma frase, ou um trecho, um pedacinho de uma frase, e eles vão escrever mais ou menos isso que você está vendo aí, ó. Vão te apresentar isso na hora da sua prova. Em relação às informações e estruturas linguísticas da língua portuguesa, julgue os itens que se seguem. Bom, vamos por parte aqui, ó.
Antes de irmos para a questão, né, ou para as questões que nós vamos ver aqui, quando você lê a parte informações, significa dizer o seguinte: o examinador pode fazer uma pergunta para você sobre interpretação de texto. Lá naquela aula 0 que nós gravamos, você viu isso, né, uma palavra-chave. Aí você passa lá para estruturas linguísticas. Quando você tem lá estruturas linguísticas, significa assim, olha, o examinador pode fazer uma pergunta de alguma coisa relacionada à gramática, alguma regra gramatical. E julgar os itens que se seguem é o certo ou errado, ok? Vamos ver o que o examinador preparou para nós aqui, ó. Nessa questão, eu tenho assim, ó, no trecho: há um quer que seja de satânico na pupila da onça. A expressão destacada, que é o quer que seja ali, né, está exercendo a função de substantivo. A gente precisa dizer se isso é verdadeiro, se é falso, se é certo, se é errado. Veja só, aqui a gente não tem uma questão de alternativas, né, que a gente pode fazer as eliminações, né, não é essa por causa disso, não é essa por causa daquilo. Aqui ela é objetiva, ou eu sei ou eu não sei, né, ou eu respondo certo ou eu respondo errado. Aqui a gente não tem saída, tem que saber a regra realmente de fato. Essa expressão que você está vendo aí destacada, avalie o seguinte, ó, se a gente pegasse essa expressão e separássemos essas palavras que estão aí, o quer, o que e o seja, você pega a palavra quer, ela é um verbo, né? Você pode conjugar, eu quero, tu queres, ele quer, nós queremos, vós quereis, e assim vai. Essa palavra que, ela tem função de conjunção, ela liga as orações. E depois a gente tem o outro verbo que é o seja, que está conjugado ali. Acontece que o examinador, o que ele fez aí nesse seu texto? Ele juntou essas três palavras e transformou essas palavras numa expressão. Tanto é que ele menciona isso no texto. Lá. A expressão destacada está exercendo a função de substantivo. Bom, como é que eu vou saber que essa expressão toda, todas essas três palavras, se realmente elas estão juntas, formando uma expressão e exercendo a função de substantivo? Você vai olhar antes, ó. Olha antes do quer que seja aí. Tem um determinante, tem um artigo indefinido. Há um quer que seja. Ou seja, essa palavra um, que está anteposta a essa expressão, ela está transformando toda essa expressão em um substantivo. Portanto, a resposta é sim, né? Verdadeira. Então, no trecho, há um quer que seja de satânico na pupila da onça, a expressão destacada está exercendo a função de substantivo? Perfeitamente. Por quê? Porque recebeu um determinante anteposto. Perceba o seguinte, olha a pergunta, a expressão destacada. Tem muita gente que confunde isso, né? Porque olha lá a palavra quer, já imediatamente conjuga, né? Eu quero, tu queres, ele quer, nós queremos e tal. Então, de fato, realmente é um verbo. De fato, é um verbo. Mas ela está dentro de um contexto. E ele está dizendo que isso é uma expressão, ela está junto com outras palavras. Então, nesse caso, perfeito, né? Recebeu o determinante, está exercendo a função de substantivo. Vamos ver uma próxima questão aqui, ainda nessa questão de classe de palavras. Levando em consideração o contexto, no segmento, ou melhor dizendo, ó, sim, mas nesse caso é diferente. O termo destacado tem a mesma função gramatical que o termo destacado em sempre tentando ser o diferente de todos. Olha só. Pega esses dois contextos aí. Dentro dessa pergunta, observe que o examinador ele menciona considerando o contexto, ou seja, levando em consideração esse contexto. Então a gente tem uma frase. É claro que a palavra diferente ela é escrita da mesma forma em ambas as frases, né? Óbvio, né? Ela tem a mesma grafia. Só que o que ele está perguntando é se ela tem essa mesma função sintática. Ou melhor, essa função gramatical, ou melhor dizendo, né? A função sintática a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Então é o seguinte, ó, eu pego a palavra diferente na primeira frase. O que eu vou fazer nessa primeira frase? Ele não está recebendo um determinante anteposto, né? Mas dentro desse contexto, eu tenho a possibilidade de acrescentar a palavra tão, né? Antes dessa palavra diferente. Vamos ver como é que fica, ó. Sim, mas nesse caso é tão diferente, tá vendo? Então, se ele perguntasse para você assim, ô candidato, qual a função gramatical da palavra diferente nessa frase? Você iria responder que essa palavra ela exerce a função de adjetivo, não é? Porque eu posso acrescentar essa palavra tão anteposta. Muito bem. Dando continuidade aí. Na segunda frase, ó, sempre tentando ser o diferente de todos, você vai ver que dentro desse contexto, que é o que ele está pedindo, né, levando em consideração o contexto,
você vai ver que essa palavra diferente, ela recebeu um determinante anteposto, que é um artigo definido. Está aí, ó, no texto, você está enxergando, ela tá, é uma palavra que está explícita, né? Você está conseguindo enxergar isso. Bom, então o que o examinador fez aí? Ele pegou essa palavra diferente e transformou em um substantivo dentro desse contexto. Ou seja, a palavra diferente na primeira frase é um adjetivo, então tem função gramatical de adjetivo, e a mesma palavra diferente na segunda frase, ela tem função dentro desse contexto de um substantivo porque recebeu um determinante anteposto. Então vamos refazer essa questão. Levando em consideração o contexto, né, a forma toda, no segmento sim, mas nesse caso é diferente, o termo diferente, que é o termo destacado, tem a mesma função gramatical que o termo destacado em sempre tentando ser ou diferente de todos? Você vai responder que não, né? Negativo, não tem a mesma função. Recapitulando, a palavra diferente na primeira frase pode receber a palavra tão anteposta, você pode colocar essa palavra tão anteposta, e aí você vai identificar que ela tem função de adjetivo nesse contexto. E na frase de baixo, a palavra diferente recebeu um determinante anteposto, então ela passa a ter a função de substantivo. Então, exerce a mesma função gramatical? Obviamente que não. A grafia é igual, mas a função gramatical é diferente. Numa ela é adjetivo, na outra ela é substantivo. Então perceba uma coisa aqui, ó. Para você encontrar um substantivo e um adjetivo numa frase, é algo extremamente simples, não tem segredo. Basta ter um determinante anteposto, ou ele está implícito e você fazer a leitura, colocando esse determinante anteposto, que aquilo vai ser um substantivo. No caso diferente na frase de baixo, citando como exemplo essa questão, a palavra diferente recebeu um determinante anteposto, né? Essas questões de classe de palavras, elas são menos comuns em provas. Não que não caiam, claro que cai, né? Pode cair. Mas não é aquela questão que a gente considera assim uma questão extremamente difícil, uma questão que vai derrubar um candidato. Ao contrário, né? Ela é uma questão que vai te ajudar, ela vai te dar um up, né, na sua prova. Quer dizer, você domina esse assunto. A hora que você verificar esse tipo de questão na sua prova, você vai se sentir seguro para responder de uma forma bem tranquila, bem sossegada. Muito bem, meu querido, minha querida, então nós terminamos essa primeira aula. Vamos continuar ainda com o assunto classe de palavras, né? A gente vai continuar, eu vou mostrar para você aqui toda a função da classe de palavra, que é justamente essa primeira parte da base, aquilo que eu disse para você agora no começo. É a base para você entender uma análise sintática. Então muita gente tem problema com a análise sintática justamente porque não teve a base adequada, que é o conhecimento dessa estrutura, que é a análise morfológica, que é o que nós estamos vendo aqui. Então essas primeiras aulas, né, nós vamos ter contato com essa classe de palavras, para você saber identificar todas elas dentro de um contexto, ou seja, um artigo, um substantivo, um pronome, um numeral. A gente vai ver que depois nós vamos entrar na parte de pronomes. Pronome tem um pouco mais de classificação, existem os pronomes determinados, os pronomes que exercem função sintática, por exemplo, pronome oblíquo ato, no ou, a, os e as, lo, lá, los e las, no, na, nos e nas, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Mas toda essa parte de estrutura morfológica a gente vai ver primeiro, para depois entender lá na frente a parte de estrutura sintática, ok? Então, sem essa base, fica muito difícil entender depois o que é um sujeito, o que é um objeto direto, um objeto indireto, quando que a gente tem a concordância adequada, essa harmonia entre as palavras, depois as questões de regência também, essas são fundamentais, são as que mais caem. Por exemplo, crase, né? Uma questão de crase é muito comum em prova de concurso. Então, isso aqui é uma base para nós. Legal? Eu agradeço você, a sua atenção. A gente encerra aqui nosso primeiro contato com a língua portuguesa aqui nesse nosso curso. E vamos dar continuidade depois aqui nessa aula 2 e assim por diante nessa parte de classe de palavras. Então lembrando, a gente tem as 10 classes de palavras. Essas 10 classes são divididas em duas partes, as variáveis e invariáveis. Aquelas que podem ser modificadas e aquelas que não podem ser modificadas. Vamos ver todas primeiro e depois vamos passar para a parte de análise sintática. Bons estudos para você, obrigado pela sua atenção e lembre-se, estamos juntos aqui com o objetivo de fazer você alcançar
o sonho, né, de ser um servidor público e, de fato, realmente aprender a gramática. Abraço, bons estudos, até daqui a pouquinho, aula 2 já está aí.